Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe e vamos inaugurar aqui os vídeos de correções das lições da nossa apostila da Crédito Brasil História, oitavo ano. Uma advertência importante, aula é só a correção dos exercícios, então para algumas questões eu vou comentar, mas não fique esperando aqui uma explicação muito completa. Para isso vai aparecer no card, tem aulas gravadas do assunto específico, capítulo 1 já tem inclusive uma ou duas aulas gravadas, é só você consultar a aula se tiver dúvidas, tá certo? Isso aqui é apenas a correção das questões. Segundo ponto, estou trabalhando com uma apostila em papel aqui, uma gambiarra improvisada, então pode ser que fique difícil de você conseguir enxergar o que está escrito aqui nessa apostila, mas então preste atenção no áudio, você vai ter a página de referência, provavelmente você tem a apostila na sua mão também, você pode ler a sua própria apostila, tá certo? E vai então acompanhando a página, escutando o que eu vou falando, e aí vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá. Página 2, o assunto é Revoluções Inglesas, e lá no espaço de aula a gente já tem uma questão inicial. Você já pensou em o que um parlamento, em o que é um parlamento, e o que um parlamento, quem são os seus integrantes? Busque informações a respeito. O que é um parlamento? É uma casa do poder legislativo, de pessoas, representantes do povo, então produzem leis, tá certo? Exemplo de parlamento, a Câmara dos Vereadores, certo? Produz leis municipais. Mais acima, né, em termos de poder, a Câmara estadual, de deputados estaduais, e depois a Câmara Federal com os deputados federais e também o Senado. Então, no Brasil existe um sistema bicameral, onde a gente tem no país duas câmaras, né, a dos deputados e também dos senadores, certo? Então, essa é a primeira questão aí que já temos aí. Vamos avançando aqui. Lá para a página 5, tá certo? Página 5. Quais foram as medidas tomadas por Carlos I para solucionar a crise econômica da Inglaterra? Então vocês lembram lá que o Carlos tentou algumas soluções, mas saiu tudo pela culatra, né? Todos os tiros deles saíram pela culatra. Lá. Carlos I tomou 3 medidas para solucionar a crise econômica da Inglaterra: aumentar os impostos e forçar empréstimos, criar monopólios e restaurar impostos sobre rendimentos, segundo o antigo direito feudal da coroa, né? Todas as tentativas estão ligadas ao aumento de impostos e tentativas mal sucedidas, tá certo? 2. Por que tais medidas geraram descontentamento em alguns setores da sociedade? Bom, basicamente ninguém que tem que pagar imposto gosta de pagar imposto, tá certo? Toda vez que aumenta o imposto, você fica mais bravo, chateado, então isso desagrada. Isso desagrada ainda mais quando o aumento de imposto não tem uma justificativa clara e lógica. Nesse momento, por exemplo, estamos vivendo uma pandemia. Você pode ter algumas justificativas para o aumento de impostos, né? Mas essas justificativas têm que ter uma boa fundamentação, você tem que ter uma boa explicação para dar para o povo, né, certo? Agora, naquele momento, né, o aumento de impostos, a criação de monopólios e a retomada de práticas feudais prejudicavam a burguesia, os proprietários de terra e os camponeses e artesãos. Basicamente, ele prejudicava todo mundo. Camponeses, artesãos, burgueses e proprietários de terra, que eram os nobres, tá certo? Então, não agradava ninguém. Então, era uma péssima estratégia esse aumento de impostos da maneira que foi feita. 3. No texto didático, grife o nome de um dos impostos criados por Carlos I sem autorização do parlamento. Tá? Eu não vou grifar aqui, mas vocês podem encontrar aí o ship money, que é aquele imposto cobrado então, sobre navios. E a novidade do Carlos foi que ele estendeu esse imposto, que tradicionalmente era um imposto cobrado em cidades portuárias, cidades então, que tinham portos, que estavam no litoral, ele estendeu a cobrança desse imposto para toda a Inglaterra. Né? Foi uma grande inovação, digamos assim. Inovação no sentido trágico da coisa, né? Uma ideia de giri. Vamos avançando aqui para ver, depois nós vamos... Agora a página 10. Lá no O que aprendi. Bom, então a primeira é uma questão de alternativa, né? Durante o século XVII, a Inglaterra passou por um período de mudanças políticas, conhecido como Revoluções Inglesas. Sobre esse período, assinale a afirmativa correta. C é a correta. Bom, C. A Revolução Puritana antagonizou os cavaleiros, que defendiam a manutenção do rei, e os cabeças redondas, formados pela burguesia e pelos pequenos proprietários. Já falei. Ficou muito confuso aqui?
vai para a aula. Na aula está tudo isso muito bem explicadinho. Depois, 2. Explica a diferença ideológica entre os diggers, escavadores, e os levelers, niveladores, no contexto da Revolução Puritana, certo? Bom, escavadores, os diggers, eles queriam aprofundar reformas. Já os levelers eram niveladores, eles queriam o quê? Igualdade jurídica. Quando a gente está falando de um sistema de nobres, né, onde tem nobres e não nobres, a gente está falando de um sistema de desigualdade jurídica, porque nobres eles têm direito a alguns cargos, algumas vantagens que os outros não têm. Então, para os levelers, niveladores, o importante era nivelar a igualdade jurídica para todos os ingleses. Para os diggers, não bastava isso. Eles queriam ainda mais coisas. Precisam dar compensações, digamos assim, para os setores menos favorecidos. Certo? Bom, aí, sobre coloque V, né, para verdadeira ou F para falsa. Como está muito pequenininho aqui, eu vou cantando e escrevendo aqui. Primeira afirmação, falsa. Segunda, falsa. Terceira, verdadeira. Quarta, verdadeira. Tá? FFVV. E vamos aí para a última página, hein? Hoje está indo rápido. Última página desse capítulo 1 aqui, beleza? Relacione as colunas 2, 1, 4 e 3. Beleza? Acho que deu para enxergar bem aí. Qualquer coisa, pega o que eu estou falando. 2, 1, 4 e 3 na coluna direita. Questão 5. Quando a Inglaterra se encontrava sob a ameaça de voltar a ser um reino católico durante o reinado de Jaime II, puritanos e anglicanos, que antes haviam disputado o poder, uniram-se. Com base em seus conhecimentos sobre a Revolução Gloriosa, responda as seguintes questões. O que motivou a união entre os dois grupos? O medo de retrocesso ao passado, basicamente é isso. Então, anglicanos e puritanos eram representantes das igrejas reformadas, ou seja, igrejas cujas doutrinas haviam questionado alguns dogmas católicos. Assim, embora representassem diferentes grupos sociais, como doutrina religiosa, ambos tinham proximidade entre si em relação ao catolicismo. Tinha uma outra questão muito importante ainda, socialmente falando. Todas as obras, todos os bens, as terras da Igreja Católica foram confiscadas quando lá o Henrique VIII instalou o anglicanismo na Inglaterra. Você restaurar a religião católica na Inglaterra envolveria também uma série de indenizações. Pessoas que tinham comprado terras a preço de banana iam sofrer algumas consequências, ou ia ter algumas disputas. Então, isso também interferia. Tá? O legado, digamos, patrimonial da Igreja Católica era uma questão naquele momento. B. Que motivos políticos contribuíram para essa união? Bom, pensa lá comigo. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Basicamente essa é a ideia. Bom, na história ela é sempre muito utilizada, essa lógica. Inimigo do meu inimigo vira meu amigo. Então, com o estabelecimento do anglicanismo, a Inglaterra se tornou independente do Papa de Roma. Ao determinar as determinações de um rei simpático ao catolicismo, supostamente significaria a perda de autonomia da Inglaterra, fato que poderia prejudicar os negócios da aristocracia e da burguesia, com mais aquela questão que eu falei das propriedades antes pertencentes à Igreja Católica. Era uma questão mal resolvida naquele momento. Tá? E foi uma questão mal resolvida durante muitos séculos na Europa. Só como exemplo aí, foi só em 1905 que a Catedral de Notre Dame, aquela famosa lá de Paris, no coração de Paris, que pegou fogo, infelizmente, inclusive, ela é do Estado francês, tá? Porque foi uma construção dos reis da França. Ela não pertence à Igreja Católica, tá? Mas a Igreja Católica a administra, certo? Então, é uma questão muito complexa envolvendo propriedade entre essa ligação que o tempo foi, né? Uma união total entre coroa e igreja, e depois, com as separações, foi gerando questões complexas em torno da propriedade, tá bom? Questão 6. Vamos lá. O período entre 1650 e 1660 viu a destruição de um tipo de Estado e a introdução de uma nova estrutura política dentro da qual o capitalismo podia desenvolver-se livremente. Tá? O autor do texto está se referindo ao fim da monarquia absolutista e à crescente supremacia política do parlamento. Tá? Então, a emergência aí do sistema parlamentarista, dando voz a mais parcelas da população, principalmente dando voz aos burgueses, certo?
Então, alternativa C, na 6. E última questão de hoje. A Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver Cromwell. Entre suas realizações nesse governo, destaca-se a decretação dos atos de navegação. O que esse decreto determinava e por que foi instituído? Vamos lá. Os atos de navegação determinavam que as mercadorias inglesas só poderiam ser transportadas em navios ingleses. Com esse decreto, Cromwell queria fortalecer e garantir o monopólio da marinha mercante britânica. Então, basicamente, ele estava falando, bom, a gente não tem barcos. Se eu obrigar, então, toda a população inglesa a comprar coisas que só venham transportadas por barcos ingleses, eu vou forçar, então, com que as pessoas aqui da Inglaterra comprem mais barcos e vai crescer a nossa marinha mercante. Vamos lembrar que Inglaterra, assim como a França, já tinham sido atrasadas na corrida marítima. Né? A expansão marítima europeia começa com Portugal e Espanha. Inglaterra, França, Holanda saem atrasados nisso aqui. Então foram necessárias algumas medidas para tirar esse atraso, tá bom? Os atos de imigração foi uma dessas, instituindo então um monopólio dos transportes ingleses. Aqui está um bom exemplo de que você tinha um ambiente sim, liberal sendo criado, que juridicamente falando, com parlamentarismo, com mais voz para a burguesia, com mais direitos de comércio e tal. Porém, a gente tinha também intervenção estatal, intervenções cirúrgicas, né? E os atos de imigração são um bom exemplo disso, tá bom? Com isso a gente acaba aqui essa correção. Aproveitem para dar o inscrito, os que também precisam colocar a apostila em dia. Que não é aula, é só correção, que a aula completa é só procurar nos cards aí, você vai achar a aula dessas revoluções inglesas, beleza? Fico por aqui e até mais.